Boa noite, povo de Deus. Deixa eu encaminhar a live aqui. Copiar, enviar link. Deixa eu ver como é que eu consigo. Eu não consigo enviar no grupo. Boa noite, gente. Só tô encaminhando lá pro grupo. Vamos ver como é que eu faço isso. Ai, vamos ver aqui. Não tô conseguindo aqui. Alguém consegue enviar para mim o link da live lá no grupo Acorda pra Vida? Eu encaminhei, deixa eu ver se eu consigo aqui. Não consigo. Boa noite, povo de Deus. Boa noite, Hilda. Boa noite, Lenir. Boa noite, maravilhosa Hilda, que estava de aniversário essa semana. Boa noite, Isa. Boa noite, Maria. Boa noite, Marisete. Boa noite, todo mundo que está aqui ao vivo. É um prazer estar aqui com vocês. E hoje a gente vai se conectar. Hoje nós vamos aí sair desse nível aqui e para esse nível a gente vai sair da escassez e ir para a abundância. E o que significa sair da escassez e ir para a abundância? É você... Adorei a nossa foto que você fez. O chat fez, Hilda. Eu falei assim, faz uma foto, coloquei a minha e a tua, eu disse, coloca nós juntinhas e tomando um vinho. Parece que a mulher bebe muito aqui, né? E daí foi isso que o chat fez. Então assim, gente, vai compartilhando. Eu vou aqui no aviãozinho agora, vou compartilhar com pelo menos umas 10 pessoas aqui, umas 10 pessoas que estão ao vivo, que estão online. Eu vou compartilhar aqui, tô ali nas minhas mensagens, tô no aviãozinho, vou enviar para o maior número de pessoas aqui, para que a gente fale desse assunto que é tão importante. Então é isso que você vai fazer, ó. Você vai lá no aviãozinho e vai enviar para o maior número de pessoas. Eu tô enviando só para os que estão online, gente, porque eu não consigo enviar para todo mundo, que é muita gente. Eu enviei para pelo menos umas 10 pessoas aqui. Nós vamos entregar esse nosso encontro hoje a Deus Pai Todo-Poderoso, que Ele possa nos ungir com o Santo Espírito de Deus e que cada palavra dita, ela possa cair num solo rico e que possa frutificar, que possa dar frutos e frutos de abundância. Então, Deus Pai, cuida de nós, cuida de mim, cuida de cada pessoa que está assistindo esse nosso encontro hoje. Gente, essa não é
só uma live. Esse é um movimento Acorda pra Vida. E Acorda pra Vida é um movimento que vai ajudar pessoas do mundo inteiro a sair de uma mentalidade de escassez, de uma mentalidade pobre, de uma mentalidade que só foca no negativo, que só foca naquilo que não quer que aconteça na sua vida. Vai tirar você daqui, do falso eu, da falsa ideia que você tem sobre você, e vai te levar para um estado mais ampliado de consciência. Então, o que vai acontecer? Existem pessoas que estão dormindo, e essas pessoas que estão dormindo, não é que está dormindo na cama, tá, gente? É que está dormindo é uma pessoa que, embora ela esteja vivendo uma vida que não tá legal, ela não percebe que essa vida não está legal. Ela vive e acha que aquilo é normal. Então, mesmo vivendo uma situação desconfortável, mesmo vivendo um perrengue com ansiedade, com síndrome do pânico, com insônia, com escassez, com problemas de relacionamento, quem se identifica aqui? Escreve nos comentários para mim qual o seu sintoma, o que você se identifica na sua vida, o que você está vivendo que você quer mudar na sua vida. Então, mesmo que a pessoa esteja vivendo uma situação desconfortável na sua vida, aquela situação, ela é conhecida. E a mente não sabe lidar com o novo. Tudo que é novo causa repulsa. Então, mesmo que você esteja vivendo uma situação que é desconfortável, ela é conhecida para você. A tua noção de eu, ela é tirada do pensamento, do falso eu, e não da tua verdadeira essência, daquilo que verdadeiramente você é. Isso, Hilda, fica preso na mente. E a mente, por natureza, ela é negativa. Nós temos mais de 7.000 pensamentos por dia, a ciência já comprova. Esses pensamentos são, por natureza, negativo. Então, o que o pensamento faz? Vamos lá. Ele pega tudo que de pior, a mente pega tudo que de pior possa acontecer na sua vida, tudo que de pior, ela manda em forma de pensamento para que, se um dia acontecer, você não sofra tanto. Então, assim, vamos supor que você tá lavando louça. Aí você tá lá lavando louça no aqui e agora. Gente, quem é que lava louça no aqui e agora? Me fale. Quem é que toma banho no aqui e agora? Me fale. Quem é que faz qualquer coisa no estado de presença? Sueli, a gente sempre tá num lugar e a mente tá em outra. Quando você está num lugar e a tua mente está em outro lugar, você está em modo sobrevivência. E modo sobrevivência é modo distração. Modo distração anula modo criação. E daí você fica desconectada do provedor. Você deixa de sentir o Criador na criatura. Você deixa de sentir o agir de Deus na tua vida. Porque Deus age através de ti. Através das tuas palavras, dos teus pensamentos, que criam a química da emoção e do sentimento. Mas é isso quando você está conectado, conectada a quem verdadeiramente você é. Mas como você está aqui
e preocupado ou preocupada com aquilo que vai acontecer ali, lá, acolá, você nunca está em lugar nenhum. E por não estar em lugar algum, você não consegue sentir, ouvir a voz do Criador na criatura. Deus fala, mas você não ouve. Sabe por quê? Porque você sempre está ouvindo a voz da tua cabeça. Só que a voz da tua cabeça faz parte de um programa de sobrevivência, de um app que foi instalado quando você nasceu. Você nasceu com 2 apps instalados, sistema de sobrevivência e sistema de recompensa, que é o teu sistema dopaminérgico. Só que daí sabe o que você fez? Você desregula o teu sistema dopaminérgico ficando assim. Capinha do meu celular. Aí você tá lá no vídeo 44 e você não sabe nem o que o primeiro vídeo falou. Eu quero te propor aqui uma transformação de vida. Essas lives diárias não são lives. É Acorda pra Vida. Acorda pra Vida é um movimento direcionado por Deus Pai Todo-Poderoso, que tá aqui, ó, agindo através de mim, através das minhas palavras, do meu sentir, do meu olhar, do meu viver, para transbordar para você aquilo que tem me feito acordar todos os dias. Eu não sou uma mulher desperta, eu sou uma mulher que estou acordando para a vida, e pessoas que acordam ajudam pessoas a acordarem também. Pessoas despertas ajudam pessoas a despertarem também. E se você não encaminhou essa nossa live de hoje para pelo menos 10 pessoas, eu vou te dizer, sabe o que você está fazendo? Paralisando o fluxo de dar e receber na sua vida. O seu fluxo, o fluxo de entrada depende do fluxo de saída. Então, se você não fazer a sua parte, Adri, mas o que você quer que eu faça? Eu não tenho o dom de falar. Mas você pode levar isso para mais pessoas, para que as pessoas tenham acesso a essa transformação de vida. Para que as pessoas se libertem daquilo que as mantém prisioneiras da própria mente. Eu quero te propor para que você viva o céu aqui na Terra. Porque a gente pode viver o inferno ou o céu. No inferno você julga tudo e todos, e você também. E no inferno você está sempre errada. No inferno você fica se comparando o tempo todo. No inferno sempre vai ter alguém mais beneficiado que você. No inferno você leva a pior sempre. No inferno Deus não é justo. No inferno todas as coisas acontecem com você. Eu quero te propor o céu. O céu, ele é regido por uma única frequência: o amor. E é difícil viver o céu. Sabe por quê? Porque exige que a gente não julgue nada e nem ninguém. Hoje eu estava no almoço com a minha mãe e eu falei assim para ela: mãe, eu tenho meu dever amar todas as pessoas, mãe. E quando eu olho para uma pessoa e sinto algo que não vem de Cristo, aquilo me incomoda tanto. E eu fico pensando, por que tem uma pessoa específica que eu olho para ela e eu não, o santo não bate? Mas por que o santo não bate? O que tem naquela pessoa? E daí eu lembro da frase de Carl Jung, que é: aquilo que nos irrita no outro nos traz uma maior compreensão sobre nós mesmos. Aquilo que nos irrita no outro nos traz uma maior compreensão sobre nós mesmos. Daí eu fiquei pensando assim: meu Deus, mas por que essa pessoa me irrita? O que ela tem?
O que ela tem que me irrita? Daí eu pensei, é porque ela fala tudo que ela pensa. Daí eu falei, tá, mas ela fala tudo que ela pensa? Então significa que ela me irrita porque a Adriana do passado era uma Adriana que não sabia se posicionar. Defender aquilo que pensa, aquilo que acredita, brigar por a sua causa. Daí eu entendi. E quando eu entendi, aquilo se dissolve. Então, assim, tem uma pessoa que te irrita, você vai pegar um caderno e vai anotar todas as características daquela pessoa que te irritam. E daí você vai pensar, por que isso me irrita tanto? Como que é isso na minha vida? E assim a gente vai se conhecendo e vai compreendendo muito de nós mesmos. E hoje o tema é como sair da escassez e ir para a abundância. E você vai entender que a falta de dinheiro, que o dinheiro não é a solução dos teus problemas. E que o problema não é a falta de dinheiro, e sim o que gera a falta de dinheiro. Então, assim, escreve aqui nos comentários para mim quem que tá vivendo um perrengue financeiro na vida. Quem que queria ter mais dinheiro? Escreve para mim, por favor. E vai ali no aviãozinho e envia esse nosso encontro para pelo menos 10 pessoas, porque aqui é um conteúdo que vai te tirar daqui e te levar para cá. É um conteúdo que vai fazer você acessar a abundância na sua vida. E não é balela de coach, não é pensamento positivo, não é lei da atração, não é nada disso. É ciência, é neurociência aplicada e eu vou ajudar vocês a sair daqui e ir para cá. Escreve nos comentários para mim quem quer trabalhar abundância. Eu vou começar. Vocês já enviaram o nosso encontro para o maior número de pessoas? Faz um print da tela e coloca no teu story e escreve hashtag acorda pra vida @AdrianaEschmidt. Adriana E. Schmidt. Ô Amandinha, entra com o brechó aqui para que as pessoas, para que eu fale do teu brechó aqui, coloca o teu arroba, ou aliás, coloca o arroba do brechó aqui, por favor. Gente, a Amanda vai colocar o arroba do brechó dela, depois vocês seguem lá, que o caminho do autoconhecimento inicia por você saber o que é importante e o que não é na tua vida, aquilo que você precisa valorizar, as escolhas. E a gente fez um vídeo essa semana sobre isso, né? Esse é o arroba da... Não é para você sair daqui e entrar lá agora, porque senão você vai perder o conteúdo. A gente vai falar de dinheiro, de abundância. Eu vou iniciar com uma frase bíblica que é em Mateus. Todo mundo saiu para entrar no brechó. Nós estávamos em 24 pessoas saíram. Não, já entraram de novo. Olha só. A gente vai iniciar com uma frase bíblica que está em Mateus, capítulo 25, versículo 29. Presta atenção aqui. Pois a quem tem, mais será dado. Mas a quem não tem, até o que tem lhe será tirado. Eu vou repetir para vocês, tá? Presta atenção. Pois a quem tem, mais será dado. Mas a quem não tem, o pouco que tem, lhe será tirado. Gente, vocês entenderam isso? Eu vou repetir para vocês. Pois a quem tem, mais será dado. Mas a quem não tem, até o que tem lhe será tirado. Mateus 25, versículo 29.
Oi, Tere querida, feliz aniversário, meu amor. Eu desejo o melhor que a vida possa lhe dar. E fica aqui no Acorda pra Vida, que vai ser um presente de Deus para você, viu? Nada é por acaso na nossa vida. Então, assim, quando a gente fala essa frase de Jesus Cristo, a quem tem muito lhe será dado e o pouco que tem lhe será tirado, a gente tem que prestar atenção o que a gente mais tem na nossa vida. O muito que tem lhe será dado e o pouco que tem lhe será tirado. O que significa isso? Se você tem muita reclamação, se você reclama o tempo todo, se você fica o tempo todo focada naquilo que você não quer que aconteça na sua vida, mais disso lhe será dado. Vamos supor que você acorde de manhã e a cada dia Deus nos dá a oportunidade de renascer, acordar para a vida. Acordar é dar cor ao seu dia. Geralmente, quando a gente está tristinho, a gente vê a vida branco e preto, vê a vida cinza. A gente não vê a vida colorida. Acordar é dar cor ao seu dia. Por isso que os nossos encontros são todos os dias de manhã. Todos os dias da manhã cedo. Hoje eu não pude fazer porque eu estava no médico. Eu fui fazer o raio-x do ombro, que eu fiz a cirurgia. O médico falou que o osso está 100% integrado, porém, ele acabou, eu nem fiz os posts hoje porque eu atendi no consultório o dia todo, ele acabou engessando ali, integrando o osso com a placa de metal e os parafusos, então isso impede o movimento. Aí ele falou que o certo teria que fazer uma outra cirurgia, tirar a placa e tirar os pinos. Porém ele deu uma água fisioterapia, é isso o nome? Uma fisioterapia na água, 20 sessões e mais 20 sessões de uma outra fisioterapia, para que daqui a 6 meses a gente veja como vai estar. Só que, mais uma vez, assim como eu usei tudo aquilo que eu ensino nas lives, tudo aquilo que eu ensino no meu livro, tudo aquilo que eu ensino nas palestras, para curar da vertigem, receber a cura de Deus, eu vou usar tudo isso também para eu recuperar o movimento do braço, todos os dias. E hoje até estava falando para uma personal trainer na academia não, no consultório, e eu disse para ela de um estudo científico que está no livro Efeito Placebo, de Joe Dispenza. Ele fala que 2 grupos de pessoas, um treinavam bíceps todos os dias e outro grupo treinava apenas mentalmente. E o grupo que treinava mentalmente teve um aumento de massa muscular de 13%, mesmo sem treinar, porque como o cérebro, ele não diferencia o real do imaginário, então tudo aquilo que a gente treina mentalmente para o corpo é real. Eu disse, ok, eu vou fazer isso de fato e vou fazer também o alongamento mentalmente todos os dias. Eu vou mostrar tudo para vocês nos stories, tá? Então, a cada dia, um passo de cada vez. Ai, gente, eu vou ter que ir ali fechar a porta, porque a máquina tá fazendo muito barulho. Eu vou mostrar tudo nos stories pra vocês, todos os dias, para que vocês vejam o desenvolvimento, tá? Então agora, olha só, esse braço levanta todo e esse aqui, ai, se eu fizer assim até vai, ele vai até aqui, gente.
ele trava. Mas eu vou conseguir. Em nome de Jesus Cristo. Todos os nossos encontros ficam gravados, Hilda, mas estão lá no canal do YouTube, está em ordem, tá? No canal do YouTube, tá, Acorda pra Vida, hashtag 1, 2, 3, 4, 5, 6, acho que a gente tá no 12º dia hoje, tá? Serão inicialmente 300 dias de Acorda pra Vida diariamente aí, tá? Pra acordar todo mundo. Ai, gente, eu me sinto tão feliz de fazer esses encontros, eu me sinto assim, agraciada por Deus, e é tão maravilhoso, é tão incrível. Gente, hoje eu liguei pro meu marido e falei assim, meu amor, eu tô tão cansada hoje, porque eu deveria ter feito a live de manhã, mesmo antes de eu ir pro médico. Eu tô tão cansada, mas quando eu abro, começo a conversar com vocês, vem uma energia assim, não sei da onde, de tão maravilhosa que é, e eu fico muito feliz de estar aqui com vocês. Então, amanhã eu tenho que olhar no meu WhatsApp, mas é 8h09 da manhã, Amanda, 8h09. 8h da manhã eu entro amanhã, 8h, se Deus quiser, tá? Então assim, ó, pois a quem tem mais será dado, e a quem não tem, o pouco que tem lhe será tirado. Mateus capítulo 25, versículo 29. O que isso significa? Que aquilo que a gente mais tem, mais nos será dado, e o pouco que a gente tem, o pouco lhe será tirado. Então, se eu tenho inveja, mais inveja eu terei. Se eu tenho reclamação, mais reclamação eu terei. Se eu fico olhando para tudo que falta na minha casa, para todos os defeitos do meu pai, da minha mãe, dos meus irmãos, da minha irmã, do meu marido, dos filhos, do cachorro, do gato, se eu olho para as coisas e só vejo o lado ruim, só vejo os defeitos, se eu me olho no espelho e só vejo aquilo que falta em mim, se eu olho para minha casa e só vejo aquilo que está quebrado, eu tô direcionando o meu foco da vida para aquilo que me falta. E mais disso me será dado. Quando a gente entende isso, a gente sai da escassez e vai para a abundância. De que forma? Eu começo a olhar para tudo aquilo que eu tenho. Gente, isso é difícil? Sim, não é fácil. E eu já estive nesse lugar. Eu já estive nesse lugar de olhar somente aquilo que me faltava. Quando eu sofri o acidente, que eu fiquei 51 dias na casa dos meus pais, porque o meu marido trabalha em outra cidade, então ele ia me buscar na sexta e segunda ele me levava para lá, porque eu não conseguia tomar banho sozinha, eu não conseguia amarrar o cabelo sozinha, eu não conseguia fazer nada sozinha. Minha mãe precisou cuidar de mim, como uma mãe cuida de uma criança. Gente, eu tinha um sininho que a minha sogra emprestou, eu balançava aquele sininho para eu ir no banheiro, porque eu não conseguia ir no banheiro sem ficar tonta. Eu não conseguia, a hora que eu sentava no bacio, eu tinha que segurar na toalha que estava pendurada, porque senão eu caía, eu ficava tonta, da vertigem forte que era. Então eu balançava aquele sininho, e teve um dia que eu fechei os olhos e veio toda aquela vertigem forte, eu fechei os olhos e imaginei eu subindo o mirante com muita força, com muita vitalidade, dando gargalhada com meu marido. Eu imaginei isso. Quando eu imaginei, o meu corpo foi obrigada a criar a realidade fisiológica, porque o corpo não diferencia aquilo que tu pensa daquilo que é real. Então assim, eu pensava que eu estava curada e o corpo foi obrigada a criar a cura. E agora eu vou pensar que eu tenho toda a mobilidade do braço e o meu braço, ele vai ser obrigado a criar a mobilidade. E eu não vou fazer isso sozinha.
Eu vou fazer isso com a presença viva do agir de Deus dentro de mim, porque Deus age através de nós. Você é a semelhança de Deus, você é a imagem e semelhança de Deus, e um dos atributos de Deus é ser criador. Se você é a imagem e semelhança de Deus e um dos atributos de Deus é ser criador, tu pode criar coisas tão grandes quanto Ele na sua vida. Elisa, você pode, eu posso. Então não duvida de você, não tira a tua noção de eu, do teu falso eu, da falsa ideia que você tem sobre você, porque aquilo que você pensa sobre você é muito distante daquilo que você é. Você é capaz de muito mais. Você não imagina do que você é capaz. Só que tudo aquilo que tu acredita ser é. Se tu acredita que nada vai dar certo, você tá certa. Se você acredita que você não vai conseguir, você tá certa. Se você acredita que tu é um bosta, você tá certo. Você tá sempre certo. Mas se você acredita que você vai dar conta, que Deus vai te prover, que Ele vai agir através de ti, que Deus não está fora, Ele está dentro, Ele não está sentado no trono do céu, Ele está sentado no trono do teu coração. Você vai conseguir, porque Deus vai agir através de você. Então não alucina, não fica na tua mente. Quando o celular despertar de manhã, acorda para a vida, põe despertador, levanta, vai caminhar. Nunca fica discutindo e competindo com as suas necessidades básicas. Se você acordar, botar o despertador e você pensar assim, ó, ai meu Deus, eu tô com sono, acho que eu não vou para academia. Você nunca vai para academia, você nunca vai caminhar, porque a necessidade básica sempre vai vencer. Disciplina é uma decisão que você toma, mesmo quando você não está com vontade. Porque criança faz o que quer, adulto faz o que precisa ser feito. Então para de mimimi, para de ser vítima do mundo. Quando eu estava lá na minha mãe, naqueles 51 dias, teve um dia que eu fiquei muito triste, mas muito triste. Sabe por quê? Porque eu estava sem os hormônios gerados do movimento. Porque quando você está na rua, quando você está fazendo exercício, quando você está caminhando, você cria novas sinapses mentais, porque você está movimentando. Agora, quando você fica mais deitada na cama, você não tem esses hormônios gerados do movimento. E eu comecei a deprimir, a ficar triste. E daí eu comecei a focar nas minhas limitações. Ah, eu tô tonta, eu não consigo levantar direito, eu isso, eu aquilo, meu braço, será que eu vou recuperar o movimento? Eu comecei a focar nas coisas que me faltavam. E daí eu comecei a entristecer, a adoecer. O meu sobrinho, o Vicente, ele, sabe o que ele fez? Vocês viram o vídeo dele, né? Ele é pequenininho, agora ele tem 8 anos. Ele dizia assim, tia Adri, empresta o chat. Daí ele emprestava o meu celular e ele falava assim, chat, conta uma piada pra tia Adri, pra ela ficar feliz. E daí o chat contava uma piadinha, gente. Teve um dia que o chat contou assim, sabe por que o livro de matemática foi para terapia? Essa era a pergunta. E daí ele não esperava a gente pensar, ele já respondia, porque a gente estava no Viva Voz. Daí o chat respondeu assim, porque ele tá cheio de problemas, kkkk. Daí eu não achei graça. Daí o meu sobrinho falou assim, ô chat, a tia Adri, vocês sabem o que é chat, né, gente? Alguém aqui não sabe o que é chat? Aí ele falou assim, ô chat,
que é a inteligência artificial. A tia Adri não deu nem um sorrisinho contra a outra. Então eu comecei a entristecer. E daí um dia meus pais saíram e eu liguei a TV no YouTube e eu comecei a assistir um vídeo do Joe Dispenza, onde ele começava a contar a experiência dele de um acidente que ele teve e onde o médico falou que ele tinha que pôr pinos na coluna, aquelas hastes de metal, e que ele não iria caminhar mais. E onde ele decidiu que ele iria conseguir sair daquilo, e ele contou essa trajetória. No momento que eu assisti aquilo, me deu um vigor, me deu um ânimo na alma, é como se o Espírito Santo de Deus, eu lembro como se fosse hoje, tivesse soprado no meu coração e ter falado assim para mim: acorda para a vida, acorda para a vida. Foi então que eu comecei a despertar e hoje eu tô aqui para te ajudar a despertar também. Porque quando Deus desperta um coração, Ele ajuda esse coração a despertar outros corações também. Quando Deus acorda uma pessoa, Ele ajuda essa pessoa a acordar outras pessoas também. Então não importa a situação que você está vivendo na sua vida hoje, você não é aquilo que aconteceu contigo, você é aquilo que você faz disso. Então esteja comigo todos os dias aqui no Acorda Pra Vida. Eu coloco nos stories todos os dias, sempre o horário das nossas lives. Sempre o horário das nossas lives. Eu coloco todos os dias aqui. Então, assim, esteja conosco todos os dias aqui. E se você quiser aprofundar esse conhecimento, escreve "eu quero" nos comentários ou envia para mim lá no direct: Adri, eu quero o link do nosso grupo. Nós estamos com 360 pessoas no grupo. Alguém tá no grupo aqui? Alguém tá no nosso movimento para ver quantas pessoas tem no movimento? Acho que é 360 pessoas. A nossa meta é 1.025 pessoas no nosso movimento inicialmente. Então, se você puder encaminhar essas nossas lives, ô Amanda, verifica para mim quantas pessoas tá no nosso movimento lá. Quantas pessoas tem no nosso grupo hoje? Que todo dia entra umas 10 pessoas no nosso grupo, né, gente? Uau, 365, Rosana. A gente tava com 353, acho, ontem, né? Então, se você não está lá no nosso movimento, pede o link pra mim aí e entra no nosso movimento Acorda Pra Vida. Então, quando a gente fala assim, que pois a quem tem mais será dado, mas a quem não tem, até o que tem lhe será tirado. O que significa isso? Significa que aquilo que você tem de mais te será dado. Então, assim, obrigada, querida. Obrigada, Amandinha linda. Ai, gente, eu amo tanto essa menina. Ela não é minha filha, mas é como se fosse. Eu não tenho filhos, mas eu tenho muitos filhos no mundo inteiro. Então, assim, como você sabe se você está vibrando na escassez ou na abundância? Vocês têm ideia como você sabe se você está vibrando na escassez ou na abundância? Como que é o seu nome? GFA Galo, é isso? GFA Galo? Qual a sua formação? Eu sou parapsicóloga clínica com pós-graduação em psicologia analítica, psicologia profunda de Carl Jung. Qual a diferença?
Psicologia tradicional muitas vezes foca a doença. A psicologia analítica, a psicologia positiva foca na solução. Então eu trabalho com ferramentas, com técnicas que vão, George, que vão direto na origem do sintoma, regressão intrauterina, reprogramação mental, hipnose clínica, George. Então aí são várias ferramentas que vão direto na origem do sintoma para que a gente tenha resultados mais rápidos, resultados cirúrgicos. Mas assim como disse Carl Jung, o pai da psicologia analítica, não importa as técnicas, não importa as teorias, quando você estiver em frente a um ser humano, seja outro ser humano. Eu lembro, gente, que quando eu me formei, às vezes eu atendia um médico no consultório, um doutor, uma doutora. Sabe assim, quando você ficava assim, às vezes com medinho de atender, alguma coisa assim. E teve um dia que eu atendi uma médica que ela sofria tanto. E eu olhei para ela e senti, não importa as técnicas, não importa o quanto a gente estuda, somos seres humanos. Somos seres humanos, é um ser humano diante de outro ser humano. E foi daí então que sempre que eu olho para alguém, não importa o que a pessoa é ou não, mas é uma alma de frente, uma alma estando diante de outra alma. Oi, minha sogra querida, eu estou passando por um momento difícil, estou me sentindo sem esperança. Toda vez que a gente está passando por um momento difícil, que a gente está se sentindo sem esperança, nós estamos identificados com as vozes da cabeça. As vozes da cabeça, gente, são mais de 7.000 vozes e elas ficam o tempo todo focando no pior que pode acontecer na sua vida. Então a voz fica o tempo todo assim, ó, e se não der certo? E se eu não tenho dinheiro para pagar a conta? E se a pessoa me abandonar? Porque aquela pessoa não me ama? Porque ninguém gosta de mim? Então a voz da cabeça é o teu falso eu. A falsa ideia que você tem sobre você. Quando a tua noção de eu vem da voz da cabeça, você vai ficar sem fé e sem esperança. Porque a fé e a esperança, elas não nascem da mente. Elas nascem da tua essência. Só que para você acessar a tua essência, eu vou te dar um exemplo. Quando você vai tomar banho num dia que tá frio, o teu espelho fica todo embaçado. Quando você se olha no espelho, você não consegue se ver. Aí, você passa a mão no espelho, você passa um pano no espelho e você começa aos pouquinhos ver a tua imagem, mas você ainda não vê a imagem nitidamente. Aí, de repente, você abre a porta do banheiro, abre a janela e entra um vento. Aí você começa a se ver melhor. Quando passa aquele embaçado, quando sai o vapor, daí você consegue se ver nitidamente. Lembre-se que esse vapor é as vozes da tua cabeça. Quando você é identificado com seus pensamentos, você não consegue se ver nitidamente. Aquilo que tu pensa que é real é apenas um programa de sobrevivência que foi instalado em você quando você nasceu. Todos nós temos esse programa de sobrevivência e esse programa tem uma única função: preservar a tua vida.
preservar a tua vida. Só que para te preservar do pior que pode acontecer na tua vida, o que ele precisa fazer? Ele precisa te alertar o tempo todo dos perrengues que pode acontecer. E se teu marido te deixar? E se tu for demitido? E se você não ter dinheiro para pagar a conta? E se você ficar sozinho para sempre, ninguém mais vai te querer? E se você não vender mais nada no brechó? E se ninguém querer comprar de você? Gente, o dia que eu resolvi começar a ser só terapeuta, eu tinha uma imobiliária, faz 10 anos. Eu tinha uma imobiliária. Aliás, eu tinha uma loja, chamava Loja Linda, na rua General Sampaio, em Joinville. Depois eu passei ela para bem frente do batalhão, na rua principal, na Expedicionário Rose. Quando eu tinha essa loja, eu amava o que eu fazia, mas eu não tinha uma boa relação com o dinheiro, não sabia lidar com o dinheiro. E dinheiro é uma relação e a gente vai falar sobre isso em todos os nossos encontros aqui também. Eu vou ensinar vocês a terem uma boa relação com o dinheiro, porque tudo é relação, tudo é relação. Daí eu fiz o meu DNA na época. O DNA é uma ferramenta de autoconhecimento e na época, através do DNA, a gente descobre o nosso verdadeiro potencial. E ali no DNA deu que eu tinha talento, que eu nasci para ser terapeuta, psicoterapeuta. Então eu comecei a estudar, isso há 10 anos atrás. Eu comecei a estudar. E na época eu fiz o curso de corretora de imóveis, porque eu tinha que pagar as contas da loja que eu não estava dando conta. Eu vendi a minha loja na época, acho que faz 15 anos já, gente, que passa muito rápido. Só que daí depois, quando eu estava quase me formando, eu queria trabalhar só como terapeuta. Eu não queria ter a imobiliária mais. Porque quando a gente começa a estudar aquilo que a gente ama, a alma permanece onde ela se encanta. Gente, eu comecei a estudar tantas coisas na minha vida e parei. Comecei a estudar comunicação social, com habilitação em publicidade e propaganda. Fiz 4 anos no ELUSC. Depois eu fiz faculdade de administração. Fiz MBA em negócios. E daí eu estudava, daí eu comecei nutrição. Eu começava e parava todas as coisas, porque não é isso que eu vim fazer no mundo. Quando a gente está diante de algo que a gente ama, a nossa alma se encanta e ali ela permanece. Foi quando eu comecei a estudar para psicologia clínica, foram 3 anos e meio. Depois eu fiz uma pós em psicologia analítica na Univille e hoje eu estou me formando em psicologia positiva na PUC. Então assim, eu queria ter o consultório, mas na época eu pensava assim, meu Deus, como eu vou viver de terapia? Como eu vou pagar minhas contas? Eu lembro, eu estava identificada com o falso eu. Eu ficava pensando assim, ó, como que eu vou ter paciente para pagar minhas contas? Para pagar a prestação do carro, para pagar a prestação de tal coisa? Teve um dia que eu chamei a minha sócia num almoço lá perto do Miller, era 12h35, eu olhei no relógio e eu falei assim, Sheila, a partir de hoje eu vou só ser terapeuta. Ela olhou pra mim, tem certeza, Adri? Eu falei sim, tenho certeza. Naquele dia e no dia seguinte, eu agendei 7 terapias. 7 terapias. Sabe o que acontece? Quando você decide, todo o universo se movimenta, levando a tua decisão em forma de oração até o colo de Deus. Eu vou repetir. Quando você decide,
todo o universo se movimenta, levando a tua decisão em forma de oração até o coração de Deus, até o colo de Deus, e Deus começa a agir através de você, e tudo aquilo que você precisa virá ao teu encontro de uma forma ou outra, porque você disse sim. Você não tem que se preocupar em como isso vai acontecer, você só tem que decidir o que tu quer na tua vida. Como vai acontecer, isso não compete a você, isso compete a Deus, o teu Pai, que age através de você, você só precisa decidir. Mas sabe por que você não decide? Porque você tem não permissão, você tem não mérito, você tem crenças limitantes internas que não permitem você ter as coisas que você quer na vida. Porque você acha que é mais fácil um camelo entrar no buraco da agulha do que um rico entrar no céu. Porque você tem crença limitante em relação do dinheiro. Você acha que é feio ser rico. Que os ricos não são bondosos, não são caridosos. Enquanto você tiver essa resistência, você nunca vai para abundância na sua vida. Gente, isso é sério, isso é muito sério. Quando eu decidi, tudo começou a vir. Por quê? Porque eu decidi o que eu queria. Eu quero só trabalhar como psicoterapeuta. E daí as coisas começaram a acontecer. Eu passei fome? Não. Eu passei sede? Não. Porque Deus provém a quem é fiel a Ele mesmo. Deus provém, Deus não vai deixar tu passar fome. Eu vou desenhar para vocês aqui quando eu falo de Deus. Deixa eu só tomar água, gente, que eu falando a minha voz fica seca, só um pouquinho. Adri, quando comecei o brechó, me preocupava demais como eu ia conseguir seguidores, como eu ia vender, como eu ia me comunicar. Até que eu decidi fazer aquilo que eu sentia que deveria. E tudo começou a fluir melhor. Linda! Amanda, a gente não deve se preocupar. Eu me emociono quando eu vejo uma coisa assim. A gente não tem que se preocupar como a gente vai fazer as coisas. A gente tem que dar o sim. Eu não tô preocupada se esse movimento vai ter 1 milhão de pessoas. Eu sei o que eu quero. Eu sei que eu quero acordar pessoas no mundo inteiro. Isso eu decidi. O resto é com Deus. Ele que vai fazer isso acontecer. E Ele já tá fazendo acontecer. Eu não fico preocupada. Eu faço a minha parte. Ontem eu postei um vídeo. Sabe como eu faço, Amandinha? Eu assisto os vídeos. Eu vou lá nos Reels e eu assisto os vídeos. E aquele vídeo que me conecta, que toca o meu coração, que fala a minha alma, porque quando conecta significa que tocou na tua essência. Eu vou lá e coloco para remixar e ponho uma frase que dialoga com os meus valores e com a ideia que eu defendo, que é acordar as pessoas para a vida. Eu faço isso. Você também pode fazer isso, porque além de postar os teus vídeos, você pode postar vídeos que falem sobre o minimalismo, sobre o desapego, sobre a compra consciente, sobre ter o essencial, sobre você praticar o uso de consumo consciente. Existem vários vídeos para isso, você pode remixar.
E você pode pôr figurinhas de você falando, apontando, mostrando. E ontem eu postei um vídeo que dialogava com a minha essência, até a Hilda compartilhou, né? Hilda como colaboradora. Hilda tá em quantas mil visualizações já? Gente, ele simplesmente viralizou. A cada uma hora que eu olho, ele tava há uma hora atrás a 190 mil visualizações, acho que ele tá em 200 mil já. E eu, de ontem para hoje, eu saí de 34 mil seguidores, eu tô com 35.300 até uma hora atrás. Ele cresce 100 seguidores a cada uma hora. Eu não preciso me preocupar em como crescer. Qual milagre? Conta aí, Hilda. Eu não preciso me preocupar, Amanda. Eu preciso ser fiel. Eu preciso colocar a minha essência. Então, se eu colocar a minha essência, eu faço a minha parte e Deus faz a dele. E ele faz as coisas crescerem. Então, quando eu falo de Deus, Hilda, quantas visualizações tem no último vídeo que a gente postou agora? Já passou de 200 mil? Dá uma olhadinha lá. Você consegue ver, Hilda? Então, aqui, ó. Deus, D, abre parênteses, eu, fecha parênteses, S. Quando você é fiel a você, ó, a tua essência, você acessa a sabedoria infinita. Você deixa Deus agir através de você. E daí você se enche de esperança, você se enche de vitalidade e a tua noção de você vem através da tua essência e não através da voz que está na tua cabeça. Então essa voz que está aí na tua cabeça hoje, que fala que você não vai conseguir, que fala que não vai dar certo, quando ela vir, o que você vai fazer? Anula. Quem manda aqui sou eu, o Deus que habita em mim. E você vai focar naquilo que você quer que aconteça na sua vida, não naquilo que você não quer que aconteça, tá? A partir de hoje, você vai fazer um mural dos sonhos. Você vai lá no Canva. Quem que tem Canva aqui? Você vai pegar um papel. Acho que a gente tem 3 com 3 milhões, né, Hilda? Tem o do meu acidente. Eu não queria viralizar por um acidente, né, gente? Mas o acidente tem 3 milhões de visualizações. Daí nós temos um outro vídeo que fala sobre a fé com 3 milhões de visualizações. E esse daí vai atingir 1 milhão de visualizações até sábado, eu acho. Não menos, né? Porque quando ele atinge 200 mil em um dia, ele atinge 1 milhão em 4 dias no máximo. Quando a gente viraliza o primeiro vídeo, quando faz 1 milhão em um pouquinho tempo vai para 3 milhões. É muito rápido, gente. É muito rápido mesmo. Mas isso é você postar aquilo que dialoga com a tua essência, aquilo que é você. Você não precisa se preocupar em crescer. Você precisa se preocupar em dar o teu melhor. Fazer aquilo que o teu coração transborda. Então, assim, o que você vai fazer a partir de hoje? Você vai focar naquilo que você quer para sua vida. E vai parar de pensar naquilo que você não quer que aconteça. Você vai fazer o mural dos teus sonhos, tá? Nesse mural, você vai pegar uma cartolina, você pode fazer no Canva lá você vai em criar mural dos sonhos. Ou você pode fazer num papel. Você vai pôr lá tudo aquilo que você sonha para a tua vida. Você vai pôr lá, por exemplo, assim, várias imagens, 1, 2, 3, e você vai escrever em cima, mural dos sonhos. Você pode pôr lá, sei lá, um carro que você sonha,
uma casa que você sonha. Você pode colocar lá um corpo saudável, porque o teu corpo é templo do Espírito Santo. Então você tem que cuidar bem do teu corpo que te é emprestado pelo tempo que você permanecer aqui. E todo dia você vai olhar para esse mural, para que esse mural te lembre daquilo que te movimenta. Você vai colocar lá algo que represente a tua conexão com Deus, para que todos os dias você lembre daquilo que te movimenta, das coisas boas que você precisa pensar. E parar de pensar nas coisas que você não quer que aconteça. Anula, anula. Quem manda aqui é você, o Deus que habita em você. Se você não tá no nosso grupo, no nosso movimento Acorda pra Vida, manda ali na minha bio. Ali tem o link, manda pra mim assim: Adri, me coloca no grupo, eu vou te passar o link, tá? Faz um print da tela, coloca no teu story e escreve hashtag Acorda pra Vida, @AdrianaEschmidt. E se você ainda não me segue aqui para que todos os dias você tenha aí acesso a todo esse conteúdo. Lá no nosso movimento Acorda pra Vida, eu compartilho tudo aquilo que me fez acordar pra vida. Eu compartilho os filmes, os vídeos. Já tá em 232 mil, Hilda. Gente, quando eu comecei a live, tava em 200 mil. Aumentou 32 mil visualizações em menos de 40 minutos. Sem a gente fazer nada, tá? De forma orgânica. É orgânico. E eu vou compartilhar outro vídeo agora. Sabe como eu faço? Eu falo assim: Deus, o que tu quer que eu compartilhe? E daí vem pra mim, vem um vídeo assim maravilhoso. Ai, gente, é tão bom quando a gente confia. E olha só, e esse confiar é um exercício diário. É um exercício diário, eu quero te ensinar a fazer isso. Tem uma frase que é assim, ó: sempre que pedires algo, tende fé que já recebestes. Sempre que pedires algo, tende fé que já recebeste. Então, aquilo que você quer na tua vida, você precisa sentir-se como você já tivesse. Você, assim, se você quer ficar curada, como é sentir-se curada? Adri, eu quero prosperar com o meu brechó. Eu quero prosperar. Como é uma mente próspera? Como é uma mente abundante? Uma mente que está na escassez. Vocês já sabem como é? Se você está na escassez, sabe qual é o teu pensamento? Nos perrengues da vida. Hoje eu fui no médico, eu vou dar um exemplo do que é vibrar na abundância, tá? Não pense que a Adriana vibra na abundância o tempo todo, porque senão já estaria milionária. Não é assim. A Adriana tá acordando, eu estou acordando. E acordando, dorme, acorda, abundância e escassez. Mas eu estou no caminho e eu tô ajudando a vocês acordarem também. Hoje eu fui no médico e o médico era 8h30 da manhã e eu tinha marcado uma paciente para fazer o DNA às 10 da manhã no consultório. Daí eu pensei assim, vai dar tempo. Cheguei no médico, era mais ou menos, eu nem postei o vídeo de eu no médico hoje, mas eu vou postar no meu story, vou postar o story dos perrengues do ombro aqui, dos pinos. E daí eu cheguei no médico 8h30, 9h, 9h30, eu não tinha sido atendida. Daí o médico saiu do consultório e ele olhou pra mim e disse assim: Adriana, o que você tá fazendo aí? Eu falei: eu marquei consulta 8h30 com você. Eles esqueceram de pôr no sistema o meu nome. Eles esqueceram de pôr no sistema. Aí
Daí o médico falou assim, então entra, ele já tava indo embora, ele me reconheceu, daí ele falou, entra, eu vou te atender, daí fiz raio-x, aí quando eu fui fazer o raio-x, daí eu expliquei pra menina do raio-x o que tinha acontecido, daí ela falou assim, tu não ficou braba de não ser atendida, de esperar 1 hora? Eu falei assim, não, eu não tava esperando, eu tava trabalhando e eu penso que nada acontece por acaso, se isso aconteceu, em tudo dai glória a Deus. Por que isso? Porque eu entendo que tudo que nos acontece tem uma pedagogia divina. E se o médico não me atendeu 8h30, me atendeu 9h30 e não deu para atender minha paciente, eu marquei para outro dia, porque era para ser assim. Então todo sofrimento ele nasce da não aceitação. Então quando acontece uma coisa e você aceita de boa, você começa a vibrar na abundância e não na escassez. Então, escassez é você olhar para tudo que tem de perrengue, olhar só para as coisas que deram errada, e a abundância é você ver o lado bom da vida, olhar no espelho e não ver os teus defeitos, mas começar a ver as qualidades que você tem, Vera, as qualidades que você tem, Lúcia, as qualidades que você tem, Hilda. É parar de olhar as preguinhas que tem as pintinhas que tem na mão, as pintinhas que tem no rosto e começar a ver as qualidades que você tem. E daí você começa a usufruir dessa abundância interior e o dinheiro, a abundância só é uma consequência da abundância interior. Deus só te dá aquilo que você sabe lidar. Deus só te dá aquilo que você sabe cuidar. Se você não sabe cuidar e não sabe administrar R$100, você não vai saber cuidar nem administrar R$1.000. Se você não sabe cuidar e administrar R$1.000, você não saberá cuidar e nem administrar R$1.000.000. Pegaram o código, o segredo? Quando a gente entende isso, a gente muda a frequência. Alguém falou hoje aqui pra mim que estava triste, que estava sem esperança. E pode ser que você está triste, pode ser que você está sem esperança, pode ser que você está cheio de doenças. Gente, eu tenho vários perrengues na minha vida. Eu tenho refluxo na safena, tô com esse probleminha no ombro, estava com a vertigem, agora não tenho mais, glória a Deus. Então eu tenho várias coisinhas para fazer, eu tenho outras coisinhas, vou fazer um exame dia 21 de maio, mas eu não tô preocupada com isso, tudo que eu tenho. Eu não tô focando nisso. Eu tô focando naquilo que Deus tem reservado para mim. Você precisa focar naquilo que você quer na sua vida. E daí você faz o que você pode com aquilo que você tem. Então, a partir de hoje, para de reclamar e começa a proclamar na sua vida. Eu sou curada, eu sou abençoada, eu sou feliz. Eu sou curado, eu sou abençoado, eu sou feliz. Tudo aquilo que eu preciso vem ao meu encontro com amor, glória e luz. Eu tenho a palavra certa na hora certa. Começa a decretar na tua vida. Começa a criar a tua realidade a partir desse Deus agindo em você, através de você. Não um Deus que está fora, é um Deus que está dentro. E a tua vida vai começar a mudar a partir de hoje. Gente, amanhã a gente tem um encontro às 8 horas da manhã. O Acorda para a Vida, e eu espero por vocês.
Se você ainda não está no nosso movimento, manda uma mensagem para mim lá no link da bio. Adri, qual o link? Eu vou te mandar o link para você estar no nosso encontro. Faz um print da tela, posta aí no teu story. Pode sim. Eu vou fazer assim, ó. Ó, faz um print da tela. Coloca no teu story, escreve hashtag acorda pra vida, não esquece de me marcar todos os dias. Esse é um movimento que vai acordar milhares de pessoas. Escreve aqui nos comentários como que foi esse nosso encontro hoje para vocês, querida. Então eu também preciso focar mais na minha paciência, que isso eu nunca tive. Cássia, quando você fala eu nunca tive, você está declarando, afirmando, o verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, quando a gente afirma, você está declarando. Então, você vai começar, se você pedir para Deus paciência, Ele vai te dar situações onde você vai exercer a tua paciência para que você evolua. Então você vai começar a partir de hoje a agradecer a paciência. Você vai começar a falar assim: sou paciente. Eu sou a paciência. Eu vou enviar lá no grupo para vocês agora. Depois que eu encerrar aqui, eu vou abrir o grupo 30 minutos para comentários. Eu vou enviar e vou abrir 30 minutos para comentários. E lá eu vou estar com vocês nesses 30 minutos e eu vou enviar para vocês uma meditação de cura que eu tenho gravado. Nessa meditação, você que está passando por algum problema de saúde ou falta de paciência, você vai ouvir a meditação por 21 dias antes de dormir ou ao acordar. Quando eu coloco a luz de cura na meditação, você vai imaginar, se você está precisando de paciência, vai imaginar aquela luz ativando o ponto de paciência aqui, ó, no teu centro cardíaco, no centro das emoções. Aqui tem a glândula timo. Você vai imaginar aqui a tua glândula timo, teu centro cardíaco, com uma luz dourada, e você vai escutar a meditação de cura e vai praticar por 21 dias. E depois, aqui na nossa live, você vai compartilhar o que vai acontecer. Gente, quando Jesus curava, ele dizia assim: a tua fé te curou. Eu faço oração de cura desde pequenininha. Quando uma pessoa era curada, sabe que eu sentia? Um raio no meu corpo. Um raio que vinha lá dos pés, subia a cabeça e voltava, me estremecia por dentro. Porque o que curava a pessoa não era eu. Era a fé da pessoa. Deus curava através da fé da pessoa. Quando eu estava lá no chão caída, quebrada, ensanguentada no atropelamento, que eu fui atropelada 6 meses atrás, quando o motorista pegou na minha mão e pediu perdão, me perdoa, eu olhei para ele e falei assim: ora por mim. E ele começou a orar. No momento que ele orou por mim, eu senti o raio de cura. Sempre que eu orava pelas pessoas, quando a pessoa era curada, eu sentia o raio de cura. No momento que o motorista que me atropelou orou por mim, eu senti o raio de cura. E muito forte. Eu olhei para ele e disse: a tua oração foi ouvida por Deus. Eu vou ficar 100% curada. Quando o médico olhou para mim, porque eu caí com a cabeça no PA, do lado da ambulância, o médico olhou para mim e disse assim: leva para o hospital, traumatismo craniano. Eu ouvi isso.
Eu tava toda ensanguentada. Que aqui, ó, o nariz virou de um jeito e não quebrou. Quando chegou no hospital, me levaram para tomografia, não tinha nenhum edema cerebral, eu ia falar errado. Não tinha nenhum edema. Quando disseram que os cristais do labirinto não iam voltar para o lugar e que eu ia ficar assim tonta para sempre, eu olhei e falei a seguinte frase: o Deus que fez os cristais do meu labirinto vai reposicioná-los todos no lugar em menos de 6 meses. E foi o que aconteceu. Eu cheguei em frente ao Santíssimo domingo retrasado, botei a mão e falei: Deus, se tu tocares em mim, eu serei curada. Eu tirei a mão que estava no Santíssimo e fiz assim, ó. Quando eu fiz isso aqui, eu senti um raio de cura. E na hora eu tinha certeza que eu tinha sido curada. E eu cheguei em casa, deitei a cabeça no travesseiro, para a esquerda, para a direita, porque eu só dormia assim, ó, olhando para cima. Gente, isso é um testemunho para mostrar para vocês que Deus age através de você, não importa o tamanho da tua dor, Deus é maior. Não importa o tamanho da tua doença, do teu câncer, a fé é maior. Você não pode se identificar com a dor, com a doença, você precisa se identificar com a cura. E isso muda tudo, isso cria uma nova realidade para a sua vida. Minha linda, me manda lá, pois eu não vou poder participar para ouvir. Deixa eu anotar o teu Instagram aqui, Cássia. Alguém consegue enviar para Cássia, quem está no grupo, o link do nosso grupo? Quando a gente entra no grupo, tem um link lá na descrição. Alguém pode enviar para Cássia, por favor? Vamos ver aqui os comentários. Você é um instrumento de Deus para acordar também. Eu estou ouvindo, é maravilhoso, está me ajudando a dormir mais. Amém. Deus age através do vídeo que eu assisti de você, cantando louvor com o bebê, me trouxe até aqui. Não é eu que estou cantando louvor. É uma outra pessoa, é uma mulher. Só que quando eu vi ela cantando louvor, eu olhei aquela criancinha, gente, eu assisti aquele vídeo 10 vezes. E daí eu pensei assim, ó, por que a gente gosta tanto de criança, né? Porque a criança nos mostra a nossa essência, aquilo que verdadeiramente somos. Então, quando eu postei aquele vídeo, é porque aquele vídeo dialoga com aquilo que eu defendo, que é você se conectar com aquilo que você é, que é a tua essência. Obrigada, Adri, Deus abençoe, boa noite a todos, querida, eu também preciso focar, gente, foi um prazer estar com vocês, até amanhã nós estaremos aqui juntos, eu vou abrir o grupo agora para comentários e contribuições, se você não está ainda lá, envia ali no meu link da página, me envia um WhatsApp para mim, pedindo o link, que eu vou te enviar o link do nosso movimento. Bora acordar para a vida, tamo junto, até amanhã com a graça de Deus. Muito obrigada pela presença de vocês. Amanhã às 8 horas da manhã nós estaremos aqui. Essa live vai ficar gravada. Eu vou pedir para você algo muito importante, que você faça um comentário e compartilha a live, vai lá no aviãozinho da live e compartilha no teu story, tá? E me marca, @AdrianaEschimidt. Faça um comentário para que o Instagram reconheça que esse conteúdo é de valor e entregue para mais pessoas. Obrigada, Janaína, querida, maravilhosa, muito obrigada, viu? Ela já enviou, viu?
Por isso que é bom, ó, um ajuda o outro, todo mundo cresce e é assim que esse movimento cresce, aparece e ajuda mais pessoas. Não, me enganei, eu também assisti, ou melhor, ouvi. Amanhã volto, obrigada, boa noite a todos e fiquem com Deus. Obrigada, gente. Até amanhã, às 8 horas da manhã.